Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia, então já deixa o seu like e se inscreva aí no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E hoje estamos aqui com o canal do Eduardo Bolsonaro, todos os inscritos ao canal dele, então o link está na descrição, no comentário fixado e sem enrolações, vamos ao vídeo. No discurso do dia 6, do último sábado, o presidente Lula fez uma crítica indireta ao senhor e te chamou de traidor da pátria, isso entre aspas. Como o senhor responde a essa acusação? O senhor se considera um traidor do Brasil? Não, na verdade eu só estou colocando água no chope dele, né? E ele não está gostando muito. Porque aquilo que ele diz que é soberania, ele quer soberania para continuar fazendo o que ele bem entender. Cadê a soberania, por exemplo, quando ele mandou um avião da FAB pegar a ex-primeira-dama Nadine, do Peru, condenada por corrupção e trazer ao Brasil? Onde é que estava a soberania e o respeito ao poder judiciário da Argentina, por exemplo, quando ele visitou a Cristina Kirchner e segurou a plaquinha de Cristina Livre, fazendo juiz, né, falando que a condenação contra a Cristina Kirchner foi uma perseguição judicial, quando a gente sabe que não, foi sim fruto de uma investigação técnica. Então, o Lula, ele é isso daí, né? Ele é, na comunidade internacional, aquele bêbado da rua que fica falando um monte de coisa e as pessoas não dão mais atenção. Ele caiu o seu grau de importância para Israel, caiu o seu grau de importância com relação aos Estados Unidos, que é quem tem o maior montante de investimentos aqui no Brasil, vide que os Estados Unidos sequer tem um embaixador em Brasília. Então o Lula é isso daí, dele eu não espero mais nada. Tem dois fatores que eu e Paulo Figueiredo nós sempre consideramos antes de começar essa trajetória toda. A primeira, Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta, e a segunda, o Lula nunca vai parar de falar besteira. Certo. Uma das críticas que foram feitas aos movimentos da direita, inclusive pelo pastor Silas Malafaia, foi aquela extensão da bandeira norte-americana na Avenida Paulista. O senhor acha que foi uma boa ação que os apoiadores do seu pai, os seus apoiadores, os apoiadores da direita do Brasil fizeram lá em São Paulo? Eu acredito que sim. Primeiro, né, é um sinal de agradecimento, é algo do espírito do povo brasileiro, o reconhecimento daqueles que nos ajudam, né? E em segundo lugar, não tem nada de submissão. Aquilo dali, inclusive, foi uma excelente estratégia, porque aquele vídeo ali rodou o mundo inteiro. E no que depender de nós, né, cada vez mais chegará na mão das autoridades americanas, que vão olhar aquilo dali com felicidade e ficaram estimulados a seguir o seu bom trabalho. Então, eu achei muito positivo, eu fiquei surpreso, na hora eu já saí mandando para todo mundo, e aqueles que receberam ficaram muito contentes, né, com esse gesto de carinho do povo brasileiro, e pode ter certeza que é uma imagem inesquecível. Muitas autoridades brasileiras vão carregar aquilo dali, né, pelo resto de suas vidas, se não também encaminhar ao presidente Trump. Agora falando um pouco sobre a anistia, né? O projeto ainda vai passar por um longo rito. Primeiro Câmara e Senado, um possível veto presidencial, derrubada do veto e até uma eventual contestação do STF. O senhor acredita que a proposta tem chances reais de ser aprovada, dado o tempo exíguo que tem até as eleições do ano que vem? Difícil escalar o Monte Everest, que eu não conheço ninguém que tenha escalado. Isso daí, da aprovação da anistia, é totalmente plausível. É como eu falei anteriormente, lá atrás ninguém acreditava que sequer fosse ser discutida. Hoje em dia está em debate com possibilidade de aprovação. Nós temos mais de 300 votos a favor da anistia. O impeachment do Moraes é a mesma coisa. Eu nunca imaginei, e olha que eu sou um deputado, né, trabalho dentro do Congresso Nacional, estou licenciado nesse momento, mas tenho 3 mandatos. Eu nunca imaginei que a gente fosse ter metade das assinaturas do Senado para uma abertura de procedimento de impeachment contra Alexandre de Moraes. Então, no caminho até a vitória, é natural que você passe por obstáculos, que você vença a dificuldade. Então, nesse sentido, nós estamos no caminho correto. Eu tenho, sim, muita esperança, até porque nós temos um suporte total aqui dos Estados Unidos para não permitir que o Brasil vire uma Venezuela. E eu acho que vai chegar o momento em que vai ficar muito caro sustentar essas bizarrices jurídicas que o Alexandre de Moraes tem feito. E eu acho que ninguém vai querer sentar do lado dele nessa grande bancada de violadores de direitos humanos. Então, nesse momento, o Brasil, sim, as autoridades vão ter um discurso pró-liberdade e vão aprovar a anistia, eu tenho certeza. O senhor chegou a dizer no fim do mês passado que, caso seu pai não pudesse ser candidato a presidente, o senhor gostaria de ser esse candidato. Continua com essa ideia? Sim, quem escolhe quem será o candidato é o presidente Bolsonaro, né? Eu acho que essa é uma escolha que cabe a ele.
É lógico que nós, enquanto famílias, a gente acaba tendo a possibilidade, né, de ter uma conversa pessoal com ele. Eu não mais, porque o Alexandre de Moraes proibiu, né, o pai de falar com o filho. Parece até que nós somos grandes ameaças à democracia nacional, né? Mas, ainda assim, eu acredito na confiança do presidente. E a minha maior crítica é o seguinte: por que querem antecipar tanto a escolha do candidato da direita para 2026? Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que isso daí até expõe um certo modus operandi para tentar pressionar o presidente Bolsonaro a tomar alguma decisão agora e poder barganhar com eventuais benefícios ou até mesmo a sua liberdade, anistia, perdão, seja lá o que for. Então, na minha opinião, o presidente Bolsonaro não deve passar a faixa nesse momento e ele deve sim ser o nosso candidato. Eu acho que ano que vem, se nós tivermos uma normalidade democrática, ele voltará a ser o candidato da direita. Você vai me dizer que ele não pode concorrer por quê? Por causa do golpe da Disney? Porque ele fez um discurso para criticando as urnas eletrônicas para 40 embaixadores? Porque ele fez um discurso no carro de som? Obviamente isso daí tudo é reversível. O nome do seu irmão, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, também é lembrado. Ele também é um nome que agrada a família, que agrada os apoiadores de vocês para uma eventual candidatura presidencial? Sim, acho que o Flávio ele tem todos os predicados de um Bolsonaro. Ele é uma pessoa que leva adiante as nossas bandeiras, é uma pessoa extremamente responsável, madura, que se movimenta muito bem por Brasília e tem total condições. Quando o meu nome não foi ventilado na pesquisa presidencial, foi retirado, melhor dizendo, do Paraná Pesquisa, me causou estranheza que o do Flávio também foi retirado, né? Eu acho que o povo é que tem que escolher. E se for para colocar a gente com números baixos na pesquisa, deixa colocar, não tem problema não. Né? A pesquisa, ela muitas das vezes, a depender do órgão, né, ela serve como uma orientação e olhe lá, porque muitas delas a gente sabe a maneira que ela é feita. E o outro nome dos que está entre os mais lembrados é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é muito próximo ao seu pai, foi ministro dele e hoje está fazendo a gestão do estado de São Paulo. Ele tem ganhado apoio, ainda que um pouco velado, de nomes do Centrão. Existe a possibilidade... Velado você está sendo bondoso. Bom, ele está com algum apoio dentro do Centrão. Sim, ele sim. poderia receber o apoio da família Bolsonaro numa eventual candidatura, caso o seu pai não possa ser candidato? Olha, eu vou evitar entrar em polêmica com o governador Tarcísio. Mais uma vez, eu acho que o assunto da eleição ele não é para agora, ele é principalmente para o ano que vem, né? E quem vai decidir isso tudo, caso esses cenários onde o Bolsonaro não possa se configure que ele não possa concorrer, será o próprio Jair Bolsonaro, né? Do Tarcísio, eu tenho um elogio a fazer. Eu acho que ele na manifestação foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja, né, permanente, seguido das suas condutas pró-anistia. Então acho que nesse momento isso é o principal. Então aproveito aqui para dar esse FL positivo aqui no governador Tarcísio e deixar as outras questões para depois, até porque muita coisa pode acontecer. E o próprio Tarcísio, igual a mim, o que a gente fala? Que o candidato é o Jair Messias Bolsonaro. Então vamos para frente. Perfeito, eu estou ouvindo. E ali eu estava tendo uma conversa mais na chincha com ele. Obviamente a minha crítica com o Tarcísio todos sabem, né? O Tarcísio ele sempre acreditou num caminho mais pelo diálogo. Eu não acreditava nesse caminho do diálogo porque a gente estava sem poder de barganha nenhum. A gente estava, como Winston Churchill falava, com a cabeça na boca do leão. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou artilharias voltadas para o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, e depois que ele foi sancionado, isso causando um efeito intimidatório no seu entorno, tirando a cabeça da boca do leão, aí sim você fica num momento melhor para negociar, que é o momento que a gente está tendo agora. Agora a gente tem com o que barganhar, a gente tem com o que trabalhar. Então agora é o momento da gente sentar e conversar. E aí chega num ponto em que o Tarcísio chega para somar. Então, seja muito bem-vindo, né, governador Tarcísio. Fico feliz com as suas movimentações. Para mim, pouco importa a motivação dele. O que vão cogitar de se ele está trabalhando por conta disso, se ele foi motivado por aquilo, isso daí já não me interessa. Acho que até uma boa pergunta a ser feita para o governador Tarcísio e cada um que faça o seu julgamento. E agora o foco é na anistia ampla, geral e irrestrita, senão nem pode ser considerada anistia.
O Centrão e parte da direita, no entanto, têm ajudado o governo Lula a aprovar algumas pautas de fortíssimo impacto eleitoral e tem dado demonstrações que devem apoiar as três principais pautas do governo com foco nas eleições, que são a ampliação da isenção do imposto de renda, o gás para todos e a tarifa social da eletricidade. Essas medidas vão afetar milhões de brasileiros. Qual que é o recado que o senhor daria para esse grupo político que no passado apoiou o governo do seu pai, o governo de Jair Bolsonaro? Mas o Centrão, ele realmente é dessa maneira, né? Normalmente ele tende muito mais a apoiar aquele presidente que por ocasião esteja sentado lá na cadeira presidencial, né? Assim como ele está agora soprando ventos a favor do governo e pode aprovar essas matérias daí, tem também a questão da eleição do ano que vem, que eles já estão precificando que não é uma eleição para a esquerda, não é uma eleição para o PT. Vide que vários partidos estão desembarcando do governo. Ministros que têm prazo para deixar o ministério, outros já o estão fazendo. Outros, né, deputados cogitam cada vez mais apoiar uma anistia, outros senadores apoiando o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, eu não me deixaria levar por essa questão de, eventualmente, o centro apoiar essas pautas. É claro, esse embate será feito dentro do Congresso, nós faremos as nossas críticas, né, emendaremos os projetos que entendemos pertinentes, mas, no final das contas, eu prefiro, mais uma vez, focar, né, na anistia, deixando de lado qualquer possível entrever. Na semana passada, União Brasil e o PP, que fizeram uma federação, anunciaram o desembarque do governo Lula. Mas um dos partidos que continua ainda e tem um ministro no governo Lula é o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas. O senhor, o PL, pretendem aumentar a pressão para que o Republicanos também deixe a base do governo Lula? Olha, eu acho que o Republicanos tem que decidir isso daí internamente, né? É claro que a gente não aconselha ninguém a ficar ao lado deste governo, né? Para mim, um tanto quanto ilegítimo, mas isso daí é uma decisão que vai caber ali aos Republicanos, né? Dentro do PL, eu te garanto, a base eleitoral do PL jamais aceitaria um parlamentar, né, do PL apoiando o governo Lula. Eu acho que, porventura, aqueles casos isolados que nós temos dentro do partido, ou eles automaticamente buscarão outro partido na janela de março do ano que vem, ou eles terão muita dificuldade de se elegerem dentro do PL. Eu lembro até alguns casos em que o presidente Bolsonaro, na última eleição, ele subia nos trios elétricos e nos palanques durante o período eleitoral e, por vezes, tinha ali um deputado federal, um deputado estadual, ou às vezes até um senador, que tinha votado algumas matérias ou contra o Bolsonaro ou a favor do Lula e tomava vaia. Há uma impressão de que nós temos total controle sobre o nosso eleitorado, mas não é bem assim. Nós temos um pacto, né, de princípios, onde nós nos comprometemos a levar adiante as nossas bandeiras, que são caríssimas a nós. São as bandeiras contra o aborto, né, em apoio à força policial, de ordem, de disciplina, de patriotismo. Isso daí a gente se compromete com o nosso eleitor. Agora, se pessoas que estão no nosso entorno dizendo se apoiar essas bandeiras, se elas começam a mostrar com condutas que não estão muito aí para essas bandeiras, eles não vão receber o voto, né? Então, republicanos, eu acho que nessa medida, quando eles se aproximam do governo Lula, quando eles não desembarcam deste governo, quando vários estão desembarcando, eu acho que eles estão correndo um sério risco de ter um prejuízo eleitoral ano que vem, que já é uma eleição precificada mais à direita. Hoje o presidente Bolsonaro ele pediu uma autorização ao STF para ele fazer procedimentos médicos aqui em Brasília. Ele precisa de autorização para sair da casa dele, né? E como é que está a saúde do seu pai? Muito se fala, mas pouco se sabe a respeito disso. A saúde dele está bem, o Valdemar recentemente disse que a saúde dele não estava muito legal, mas atribuiu isso sobretudo ao que seria uma pressão psicológica em função do processo. A saúde dele, como é que está? Então, eu até pequei nesse ponto numa entrevista recente para outro veículo de comunicação. Eu falei que estava tudo bem, porque na verdade eu não tinha muita informação, né? Eu estou impossibilitado de conversar com meu pai, mas falando com algumas outras pessoas, né? Prefiro ter até que resguardar. Olha que loucura, eu tenho que resguardar com quem eu falei, porque é capaz do louco lá do STF querer proibir essa pessoa de visitar meu pai. Mas enfim, a notícia que eu tive, o retorno que eu tive, é de que de fato ele teve uma piora na sua saúde, né? O soluço é algo que continua recorrente, ele está há meses com essa crise de soluço, teve uma falta de apetite, e é óbvio, a pessoa que se alimenta mal, ainda mais com mais de 70 anos de idade, ela tende a adoecer. E obviamente que isso daí, boa parte dela é um efeito psicológico,
né, dessa perseguição. Porque uma coisa é quando o bandido é pego pela polícia e vai para a cadeia. Ele entende que aquilo ali é a regra do jogo. Outra coisa é uma pessoa inocente que vai para a cadeia. Eu acho que o Alexandre de Moraes até deseja a morte do Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes ele quer fazer com que ocorra, o Alexandre de Moraes quer fazer com que ocorra com o Jair Bolsonaro o mesmo que ocorreu com o Clezão. Olha que absurdo, desde quando o presidente Jair Bolsonaro poder sair para ir para um hospital, ele que é tão vigiado pela imprensa, desde quando isso daí poderia trazer benefício ou prejuízo a esse processo da Disney? O Alexandre não faz isso por maldade, assim como faz por maldade o Daniel Silveira, que teve que ficar implorando, circulando foto na internet, a perna quase gangrenando depois de uma cirurgia, para poder ter um atendimento médico qualificado. Meu Deus do céu, será que as pessoas não colocam isso na cabeça? Outras pessoas, né, tem uma pessoa com lepra agora que está tendo os dedos amputados. Tá nessa leva aí de pessoas que estão presas por conta do 8 de janeiro. Então, se isso daí não é violação de direitos humanos, eu não sei mais o que é. Imagina você com a sua avó, como Iracina Agache, né, de 70 e poucos anos de idade, sendo presa, condenada a 14 anos de cadeia. Ou a sua esposa, né, a situação semelhante da Débora Rodrigues dos Santos, com um filho para criar, né, e 2 filhos para criar, e tendo que ser condenada a 14 anos de cadeia porque escreveu com batom, perdeu o mané. Então essa loucura ela tem que acabar. Isso daí não é problema dos outros, não, é problema de todos nós brasileiros. Os empresários que vieram aqui dos Estados Unidos, eu lamento que tenham demorado tanto, mas tiveram que ouvir, depois de pagar um caro escritório para intermediar, tiveram que ouvir do 02 do secretário. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no final do vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação. Comente aí o que você achou do vídeo Eduardo Bolsonaro aí 360. Que vídeo top demais. Bolsonaro tá fazendo, Eduardo Bolsonaro tá fazendo um ótimo trabalho aí pelo nosso Brasil. Então já deixe seu comentário, seu apoio aí ao nosso canal. Estamos aqui no Conexão Política. Atos em todo o país. Direita leva manifestantes às ruas no 7 de setembro, que a esquerda diz a grupo. O jornal aponta que a mobilização bolsonarista superou de forma expressiva aos protestos organizados por grupos lulopetistas. O jornal O Globo reportou em sua cobertura do 7 de setembro, a direita bolsonarista levou a manifestações às ruas que a esquerda. A contagem foi feita em base em um registro fotográfico vídeo acompanhamento das autoridades de segurança dos locais de maior concentração. Avenida Atlântica e Copacabana e Avenida Paulista foram os principais pontos mobilizados e reunindo dezenas de milhões de apoiadores vestidos com as cores bandeiras nacional. Os atos foram marcados por discurso em defesa da anistia aos presos do 8 de janeiro e crítica ao Supremo Tribunal Federal. Do lado oposto, o evento promovido pela esquerda tiveram participação discreta sem a mesma percepção devido à tímida adesão popular. O alto bolsonarista na Avenida Paulista neste domingo reuniu cerca de 42,2 mil pessoas, enquanto a maior manifestação organizada pela esquerda também em São Paulo teve adesão de 8,8 mil apoiadores, além de competirem em números. Os atos também tiveram mortes desconfortantes e desfecho na publicação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Até a próxima.